Este é o Sensor Steel, também conhecido como Sang Sibaek. Recentemente, a França tem intensificado de forma notável sua contenção contra a Coreia do Sul. O presidente francês, Emmanuel Macron, criticou publicamente a indústria de defesa sul-coreana. Na disputa pela licitação da usina nuclear na República Tcheca, até operações de espionagem foram realizadas. Esse tipo de atitude tem sido visto com mais frequência ultimamente. Hoje, vamos analisar esse assunto. Primeiro, vamos ver o que está acontecendo. Primeiro, em 25 de abril de 2024, o presidente francês Emmanuel Macron disse o seguinte diante de representantes do Parlamento da União Europeia na Universidade Sorbonne, em Paris. Após o início da guerra na Ucrânia, nós respondemos comprando armas dos Estados Unidos e da Coreia do Sul. Ele afirmou que, para a defesa autônoma da Europa, devemos comprar mais equipamentos militares europeus. Foi uma declaração bastante incomum. Não é só no nosso país que vemos casos de proteção ativa de certas indústrias. Isso acontece com frequência em outros países também. Mas, neste caso, estamos falando de armas. É muito raro um presidente de um país dizer diretamente que devemos consumir armas de forma patriótica. Acho que é a primeira vez que vejo algo assim. A França expressou preocupação com a rápida entrada das empresas de defesa sul-coreanas na Europa e mencionou abertamente a Coreia, sugerindo que os países europeus comprem armas produzidas na Europa. Isso provavelmente se deve ao fato de que as empresas de defesa sul-coreanas têm expandido bastante sua presença no mercado europeu recentemente. Primeiramente, com o início da nova Guerra Fria, o mercado de defesa da Coreia do Sul apresentou um crescimento realmente impressionante. A receita do primeiro trimestre das 4 principais empresas do setor de defesa já ultrapassou 8 trilhões de won e espera-se que atinja um recorde histórico. Exportamos o obuseiro autopropulsado K9 e o foguete Chunmoo para a Europa Oriental. Vendemos o Força Aérea 50 para a Polônia. E também assinamos um contrato para exportar o tanque K2 para a Polônia. Mesmo já existindo grandes empresas de defesa na Europa, como a Rheinmetall, Dassault e BAE Systems, conseguimos superar todas elas e expandir gradualmente nossa influência no mercado europeu. O motivo pelo qual puderam confiar na Coreia é que, basicamente, a Coreia é um país que se orienta para a guerra total. Por isso, desenvolveu forças armadas regulares de grande escala. Nesse processo, a Coreia construiu uma infraestrutura de defesa, capaz de produzir rapidamente em massa armas de alta qualidade a preços razoáveis, algo que a Europa não conseguiu fazer. Por isso, como conseguem produzir muitas armas com bom custo-benefício e entregá-las rapidamente, a Coreia se tornou muito popular em comparação com outros países que não conseguem fazer o mesmo. Por exemplo, enquanto uma fábrica na Alemanha consegue produzir no máximo 5 obuseiros autopropulsados, PGH, 2.000 por ano na Coreia são produzidos 320 obuseiros, K9, no mesmo período. Acho que isso também acontece porque a Coreia é obcecada por poder de fogo, mas a capacidade de produção do país é muito superior. Por isso, as armas coreanas se tornaram bastante populares. Mas parece que a França ficou muito incomodada com isso. Então, a partir de 2022, a França começou a conter a Coreia de forma massiva. Primeiro, depois que o presidente francês Macron fez esse tipo de declaração em 2024, a França continuou fazendo política para impedir que a indústria de defesa coreana entrasse no mercado europeu. Por causa da pressão liderada pela França, foi aprovado na União Europeia um programa de rearmamento europeu que exige que mais de 65% das compras de armas sejam de origem europeia. Isso tem um impacto extremamente negativo para a Coreia. Agora, para que países não europeus exportem armas para a Europa, é exigida a condição de produção local, o que é uma forma clara de conter a Coreia. Por isso, a Coreia está tentando superar isso, adotando uma estratégia de localização, criando joint ventures locais na Europa. Essa contenção estava gradualmente se tornando realidade. No projeto de aquisição do próximo obuseiro autopropulsado do Reino Unido, o K9A2 sul-coreano competiu com o obuseiro autopropulsado sobre rodas alemão RCH-155. Apesar de anos de esforços, no final, o RCH-155 foi o escolhido. Na Noruega, o K2 sul-coreano e o Leopard 2A7 alemão competiram no setor de novos tanques. Mesmo que o K2 tenha apresentado um desempenho melhor, o Leopard 2A7 foi o escolhido. E o problema é que essa contenção da França não acontece apenas dentro da Europa, mas também em outros países. Por exemplo, a Indonésia é o maior exemplo. Claro, atualmente há muita discussão sobre a Indonésia e o caça KF-21. A Indonésia também encomendou 42 caças Rafale e 12 caças Mirage, usados de fabricação francesa dos Emirados Árabes Unidos. Além disso, ao invés de submarinos coreanos, a Indonésia decidiu importar 2 submarinos Scorpion da França, mostrando que a influência da França continua. Mas, pessoal, a França não está tentando conter a Coreia apenas na indústria de defesa. Agora, eles estão até estendendo sua influência para o setor de energia nuclear.
Recentemente, a Coreia alcançou um feito histórico ao vencer a licitação para a usina nuclear na Chequia. Foi justamente na nova usina nuclear de Dukovany, na Chequia, que conseguimos fechar o contrato final. Depois da usina nuclear de Baracá, nos Emirados Árabes Unidos, este é o segundo caso de exportação de usinas nucleares pela Coreia do Sul. E muitos avaliam que o prestígio da Coreia no mercado global de energia aumentou ainda mais. Mas, nesse processo, as ações da França foram de um nível que não pode ser considerado uma competição justa. Primeiro, a Companhia Elétrica Francesa apresentou nada menos que 3 objeções formais à seleção da Korea Hydro e Nuclear Power como negociadora preferencial. Isso é claramente uma estratégia para ganhar tempo. O governo tcheco foi legalmente impedido de fechar contrato com a Han Soo-hwan. Além disso, indo além de simples medidas legais, a França chegou a mobilizar até suas agências diplomáticas e de inteligência para realizar operações organizadas. Em junho de 2025, segundo informações reveladas pela revista investigativa tcheca Respect, as agências de inteligência francesas estavam operando uma organização de espionagem dentro da República Tcheca. O conteúdo é o seguinte: a França recrutou um total de 15 pessoas na República Tcheca, incluindo ex-funcionários públicos, lobistas, especialistas em energia nuclear e até funcionários públicos em exercício. Eles aparentavam ser neutros, mas, na verdade, estavam influenciando a opinião pública para ser negativa em relação à proposta da KHNP. Essas pessoas davam entrevistas à imprensa ou participavam de reuniões de revisão de políticas, apontando detalhadamente os problemas da proposta coreana. No entanto, por trás disso, havia orientação e intervenção secreta das autoridades de inteligência francesas. Manipulação da opinião pública e guerra psicológica aconteceram ao mesmo tempo. O mais chocante é que até indícios de vazamento de documentos confidenciais vieram à tona. A agência de contra-inteligência tcheca Bezpečnostní informační služba revelou que há indícios de que o lado francês já conhecia previamente o conteúdo e as premissas da carta diplomática entre França e Tchequia antes mesmo de ela ser trocada. Isso significa que há um colaborador dentro da Tchequia trabalhando em conjunto com a França. E também que segredos do governo estavam sendo vazados em tempo real para a agência de inteligência francesa. Isso mostra até onde a França está atuando em suas operações. Quando essa situação veio a público, o governo tcheco expressou forte indignação com as ações da França. Imediatamente, a República Tcheca criticou publicamente, dizendo que não podia tolerar o nível de manipulação diplomática e falsificação sistemática do governo francês. Até mesmo a imprensa tcheca ficou indignada, dizendo que as manobras de obstrução da França foram além da imaginação e que se tratava de uma intervenção unilateral que ignorava as relações diplomáticas normais. Talvez tenha sido graças a isso. No final, a República Tcheca acabou assinando o contrato final com a Coreia, e a Coreia saiu vitoriosa. Mas o que devemos destacar aqui não é simplesmente o sucesso na assinatura do contrato. O ponto é que esse foi um caso que revelou evidências concretas de até onde a França pode ir para conter a Coreia. Então, por que a França foi tão longe assim? Deve haver apenas um motivo. Provavelmente porque a Coreia está ameaçando a indústria francesa. Já não é só no setor nuclear, mas também na indústria de defesa. E outros setores, a indústria coreana se tornou uma concorrente real da França. E isso provavelmente é uma tentativa deles de proteger o próprio mercado. Se a França não tentar conter e impedir essa situação agora, pode acabar perdendo a liderança industrial para a Coreia nas próximas décadas. Por isso eles estão tentando conter. Na verdade, o conflito entre a Coreia e a França está apenas começando. Atualmente, eles estão se enfrentando nos setores de defesa e energia nuclear. Mas, no futuro, o conflito pode se tornar ainda mais amplo e intenso. Isso porque as indústrias que estão crescendo rapidamente na Coreia já são setores essenciais que geram lucros para a França. A contenção da França só tende a se intensificar, não a diminuir. Na indústria de defesa, a Coreia possui competitividade de preços e velocidade de desenvolvimento suficientes para ameaçar a Alemanha e a França. Na indústria nuclear, também estamos conquistando o mercado europeu de usinas de nova geração com nossa tecnologia e competitividade de custos. Além disso, há muitos setores como baterias de carros elétricos, automóveis e aeroespacial, que atualmente têm resultados modestos, mas têm grande potencial de expansão nas exportações no futuro. Esses setores, inevitavelmente, entrarão em conflito direto com a França. Então, os atritos entre Coreia e França devem continuar. Provavelmente, a França vai usar seu poder político, diplomático e de inteligência para conter ainda mais a Coreia nessa situação. No momento, a França conta com o apoio de uma grande organização internacional chamada União Europeia, o que coloca a Coreia em certa desvantagem. Além disso, como ficou evidente anteriormente na disputa pela licitação da usina nuclear da Tchequia, a França tentou impedir a Coreia, recorrendo não apenas à competição entre empresas, mas também a atividades de espionagem organizadas em nível governamental, manipulação da opinião pública interna, lobby político e até manobras legais. Isso não é apenas uma competição industrial simples, mas pode ser visto como uma estratégia em nível nacional, ou seja, uma guerra industrial travada em nome dos interesses nacionais. E para que a Coreia sobreviva nessa guerra, depender apenas da tecnologia não é suficiente. Também é necessário ter uma organização capaz de analisar a opinião pública internacional e responder à guerra psicológica. O governo precisa intervir e oferecer apoio para criar um ambiente mais favorável.
Além disso, precisamos fortalecer a competitividade da indústria. Se a Coreia conseguir boas pontuações em todos os indicadores, como tecnologia, prazo de entrega e preço, acabarão escolhendo a Coreia de qualquer maneira. Por isso, é importante manter a competitividade sem vacilar. O mais importante é o apoio do governo. Através da diplomacia organizada do governo, do envio de delegações oficiais e de missões locais, é preciso garantir que as empresas coreanas possam competir em um ambiente mais favorável. Daqui para frente, a França continuará a conter a Coreia. Partindo do pressuposto de que esses conflitos continuarão a se repetir e a se expandir, será necessário se preparar minuciosamente em todas as áreas: indústria, diplomacia e guerra de informações. Se a Coreia vacilar aqui, talvez nunca mais tenha uma oportunidade como esta. Mas, por outro lado, se conseguirmos superar e vencer essa pressão atual, a Coreia poderá se tornar um país que sobreviverá disso por pelo menos algumas décadas. O que vocês acham sobre a pressão da França contra a Coreia? Por favor, deixem seus comentários. Vou encerrar o vídeo por aqui. Tchau!